Bacana. Nossa segunda parte, o que eu vou falar aqui agora nessa nossa segunda parte? Aí agora a gente vai entrar na nossa famosa guerra declarada contra as distrações, tá? Que aí são alguns dos principais inimigos voltados aí para a nossa atenção. Então, se você quer ser um soldado aí bem-sucedido no exército da produtividade, é muito importante que você literalmente declare guerra às distrações e às interrupções. Eu já falei um pouquinho mais cedo que, geralmente, quando você está concentrado e é interrompido, tem uma distração, você vai levar de 3 a 10 minutos para voltar a se concentrar, e um ser humano adulto médio vai ser interrompido aí de 3 a 15 vezes por hora, tá? De 5 a 15 vezes por hora, 3 a 10 minutos para você voltar a se concentrar. Se você for fazer a conta, o mínimo do mínimo, são no mínimo 15 minutos por hora, se você não fizer nada para reduzir as suas distrações e as suas interrupções, mas obviamente você vai começar a fazer. Primeira coisa, faça o máximo para eliminar as distrações, perdão, as notificações, tá? E aí, gente, eu sei que às vezes pode parecer inocente ou pode parecer inofensivo, mas não é, tá? Quando a gente está falando de notificações, a gente está cercado de um mini exército de notificações, tá? O nosso celular é um exército de notificações sonoras, visuais, físicas. Quando eu falo sonora, por exemplo, eu nem sei te falar qual foi a última vez que eu fiquei com meu celular durante o dia, normalmente, fora do silencioso. Meu celular só anda no silencioso. Meu celular não toca. Aliás, meu celular só toca quando é alarme. Agora, tocar de mensagem chegando ou tocar de o celular tocando, não toca mais. Porque aquela notificação sonora te distrai. E aí você vai ficar no mínimo 3 minutos ali para voltar a recuperar o seu nível de concentração. Tem a notificação visual, e aí tem relativamente pouco tempo que eu troquei de celular, ainda estou terminando de instalar alguns aplicativos no celular novo. Toda vez que você vai instalar um aplicativo, o que aquele aplicativo te pergunta? Se você quer receber as notificações daquele aplicativo. A minha resposta é padrão, é sempre não. Eu não quero receber resposta, não quero receber notificação, tá? Então, tem a notificação que é visual e tem aquela coisa da janelinha ali com aquela painel de visualização. Gente, tudo isso distrai. Então, você quer entrar num nível mais profundo de concentração? Primeira coisa, celular no silencioso. Segunda coisa, desabilita as notificações. Terceira coisa, de preferência, pega o seu celular e coloca ele com o visor virado para baixo na mesa. Toda vez que eu estou numa reunião importante, ou meu celular vai ficar no bolso, para não correr o risco nem de eu ver que ele está tocando, que ele está tendo uma notificação, qual que é a visualização ali no painel de mensagens, ou ele literalmente vai ficar, se ele estiver na mesa, ele literalmente vai ficar com o visor virado para baixo. E aí, obviamente, se você desabilitou o som, você também vai desabilitar o vibra. Então, se o celular literalmente não vai fazer nenhum tipo de barulho, não vai ter nenhum tipo de notificação. Além do celular, você tem também o computador ou o notebook. Se você não desabilitar, aí é pop-up abrindo quando chega uma mensagem ou no Instagram ou no Facebook, etc. É pop-up abrindo quando chega e-mail. E aí eu já vi, além da distração em si, o que eu já vi de gente passando vergonha, com notificação de e-mail subindo na lateral ali, embaixo à direita no computador ou no notebook, e às vezes o e-mail é um e-mail que as pessoas que estavam ali envolvidas não podiam saber daquela mensagem, não podiam saber daquele e-mail. Então, assim, recomendo fortemente, principalmente se você utiliza o seu computador, o seu notebook com outras pessoas perto, ou principalmente em transmissões, né? Quando às vezes você vai fazer uma apresentação ou alguma coisa do tipo, desabilita ali as notificações, porque, de novo, quanto mais notificações você receber, maiores são as chances de você se distrair, de você se interromper, e aí, toda vez que você for interrompido, lembra, é no mínimo 3 minutos para você voltar a se concentrar. Se você não fizer nada para diminuir as distrações e as interrupções, você vai perder 15 minutos por hora para você voltar a se concentrar. 15 minutos por hora parece que é pouca coisa, só que isso é 25%. Você pode contar que são 15 minutos por hora, você pode contar que são mais ou menos um pouco mais de 5 horas por dia, você pode contar que são praticamente 2 dias por semana, ou você pode contar que são 3 meses por ano. Isso é o tempo, 25% do seu tempo
que você leva com as interrupções e com as distrações se você não fizer nada para você reduzir as interrupções e as distrações. E aí, o primeiro caminho para você reduzir as interrupções e as distrações é o verdadeiro extermínio das notificações, seja no celular, seja no computador, seja no seu notebook. Então, tudo que você puder desabilitar de notificação, muito provavelmente vai te ajudar a se concentrar mais, a produzir mais e a aumentar seu foco, tá? Outro ponto importante, e aí eu vou pegar um pouco do gancho do Diego. O Diego falou que ele usa fone de ouvido para evitar a conversa paralela, tá? E aí, se a gente for recapitular um pouquinho, tá? Que eu já falei no começo, das fontes de distração que as pessoas responderam aí no meu Instagram, né? Redes sociais, celular e notificação, interrupção e conversas paralelas. Então, as conversas paralelas que o Diego falou, que usa o fone para evitar essas conversas paralelas, estão entre as fontes de distração que foram mais citadas pelos meus seguidores, tá? Então, vale muito a pena, quando a gente está falando de buscar formas de reduzir as distrações e as interrupções, você tentar criar um ambiente à prova de tentações, à prova de distrações, à prova de interrupções, tá? Eu, por exemplo, e aí quando o Diego falou sobre usar o fone de ouvido, eu falei duplamente, para mim me ajuda duplamente o fone de ouvido. Primeira coisa que geralmente o fone de ouvido me ajuda muito, toda vez que eu estou trabalhando, eu uso sempre esse fone de ouvido, inclusive é esse mesmo, eu trabalho com ele o tempo todo no ouvido, tá? Independente se eu estou sozinho em casa, ou se eu estou trabalhando no escritório, em algum lugar aberto, etc. E por que eu uso sempre esse fone de ouvido quando eu estou trabalhando? Por dois motivos. Primeiro, por causa das pessoas, tá? Quando a gente está falando das pessoas, porque pode ser que tenha outras pessoas que estejam no ambiente, e, gente, isso é meio que psicológico. Se eu estou trabalhando aqui e eu estou sem fone, sem nada, a pessoa está vendo que, tipo, eu estou trabalhando, tá? Mas eu posso estar trabalhando, pode ser que ela entenda que eu estou concentrado, mas eu estou sem fone, sem nada, a pessoa ela vai chegar e simplesmente vai me perguntar se eu posso falar, ou talvez ela já vai até começar a puxar o assunto. Quando eu estou trabalhando, eu estou com fone, mesmo que eu não esteja em reunião, mesmo que eu não esteja ouvindo nada, eu estou dando um sinal físico de que eu estou ocupado ou que eu estou concentrado. E na maioria das vezes, quando a pessoa te vê com esse sinal físico, que você está ocupado, que você está concentrado, etc., ela não vai te interromper de cara. Geralmente ela vai, tipo, olhar, ela vai gesticular, ela vai perguntar se você pode falar, ela vai perguntar se você está ocupado, e aí, por exemplo, se você estiver concentrado, ocupado, não quiser falar na hora, você só, tipo, eu pelo menos sou assim, eu só viro para ela e falo assim, ó, volta depois, tá? Então, o fone, que eu também uso, assim como o Diego, e ele usa com esse objetivo. Eu uso o fone de ouvido para evitar a conversa paralela. Tanto para ele não participar das conversas ali do ambiente, quanto para as pessoas não interromperem ele com as conversas do ambiente. Para mim funciona super também, tá? E uma outra razão pela qual eu uso, já tem muitos anos que eu uso fone de ouvido, quando eu estou num nível, quando eu preciso entrar num nível maior de concentração. Porque eu realmente, qualquer barulho, por exemplo, agora no início da transmissão, aqui embaixo, eu estou no quinto andar, eu não estou no andar abaixo. Mas meu prédio é muito grande, meu condomínio é muito grande, eu estava ouvindo algumas crianças, e teve uns dois momentos aqui durante a transmissão que eu ouvi um barulho que eu fiquei na dúvida se era um barulho aqui no computador, alguma pessoa falando, etc. Só que eu sabia que não era, né? E aí era um barulho no prédio. E eu agora eu não estou com o fone no ouvido, também, mesmo se tivesse no ouvido, ele não estaria com música ligada. E eu disperso muito fácil. Se eu for fazer exame, alguma coisa do tipo assim, seguramente eu devo ter algum nível de TDAH, déficit de atenção, alguma coisa do tipo. Porque eu realmente me distraio muito fácil, principalmente com barulho, gente movimentando, etc. Então, mesmo quando eu estou dentro de casa, até uns meses atrás, eu usava músicas instrumentais. Tem um grupo que chama Piano Guys, tipo, Garotos do Piano, em inglês, e eles fazem várias músicas muito conhecidas, só com uma versão instrumental. E aí eu gostava bastante, só que, de certa forma, às vezes não me ajudava tanto, porque como eram músicas conhecidas, às vezes eu conhecia e gostava da música, e o fato de eu conhecer e gostar da música também me distraía. Você vê o meu nível de déficit de atenção, TDAH, alguma coisa do tipo.
E aí a minha terapeuta tem uns meses que ela me apresentou uma frequência de concentração. Deixa eu pegar o nome dela aqui, que é a frequência ondas gama 40 Hz. Quem tiver curiosidade, depois buscar, é só colocar frequência 40 Hz ou frequência 40 concentração no YouTube. Gente, no início, chega a incomodar, porque um som bem forte. Mas depois que se acostuma, eu, pelo menos, viro um canhão de concentração, um canhão de produtividade. Então, usar o fone, para mim, ele é meio que uma função dupla. Se eu estou no meio de outras pessoas, eu consigo mostrar para as pessoas que eu estou ocupado, concentrado, e aí as pessoas tendem a me interromper menos, tendem a me distrair menos. E a música, no meu caso, me ajuda muito a elevar o meu nível de concentração. Então, eu realmente, com o fone no ouvido, eu vou falar aí que eu aumento no mínimo em uns 10 ou 20% do meu nível de concentração e foco. Então, realmente, eu consegui, hoje em dia, independente se eu estou trabalhando em casa, aqui no escritório, ou se eu estou trabalhando fora, com outras pessoas, eu consegui estruturar um ambiente à prova de tentações, à prova de distrações, à prova de interrupções. E isso, para mim, funciona muito, eu recomendo demais, tá? Então, 2 pontos importantes aí que a gente falou. Primeiro, declarar essa guerra aí contra as distrações, tanto eliminando as notificações, quanto estabelecendo e estruturando um ambiente à prova de tentações. E aí, 2 pontos importantes aí que a gente falou, aí agora nesse bloco de informações sobre distrações e sobre interrupções e sobre como que a gente pode evitar.